todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou-vos trazer um vídeo onde eu vou-vos mostrar os livros que eu li e que eu gostei, mas é aqueles livros que ainda não viraram favorito. Por isso espero que vocês gostem e vamos passar ao vídeo. O primeiro livro que não virou favorito é Aquela Luz, a J. Ashley, que é o mesmo autor de Por 13 Razões, que é um livro, por acaso, que eu gostei mesmo muito da história. Acho que é mesmo um grande exemplo para qualquer pessoa que o lê, mas eu senti que não é aquela história que me emocionou, que me fez sentir algum sentimento assim que pudesse puxar para favorito. Por isso, de certeza que este é um dos livros que não virou favorito, mas que é os que eu gosto mesmo muito. Outro livro que não virou favorito, está naquela zona de apenas gostei, foi Somos Todos Feitos de Estrelas, da Ruan Goldman. Este, por acaso, é um dos livros que já está no canal, no review literário, que por acaso é um dos livros que gostei mesmo muito, porque é contado em apenas 7 noites. Podemos ver que como é que a vida, mesmo em tão pouco tempo, pode mudar, e eu gosto mesmo muito desta história, porque é uma história que, quando fala sobre tudo, acaba por desenrolar ao longo de pouco tempo, como é apenas 7 noites e não apenas alguns anos ou meses, e é algo que eu gostei muito, mesmo muito. Mas por incrível que pareça, por mais que eu gostasse desta história, não é, digamos, aquele que eu diria de ser favorito. Outro livro que eu gostei mesmo muito, que por acaso estava mesmo muito perto de ser favorito, só que por acaso não chegou lá, foi Memórias do Olhar e do Sentir, da Maria Matos. Este, por acaso, é um livro que foi escrito por uma professora de português que me deu aulas. Por acaso, é um dos livros que está autografado e é, digamos, um dos livros que eu nunca vou desfazer. Pelo simples facto de, primeiro, a autora foi minha professora de português, e segundo, porque foi autografado para mim. É uma das obras que eu por acaso gostava muito que passasse de geração em geração e que continuasse na minha família. Por isso, de certeza que este esteve mesmo muito perto de ser um dos meus favoritos, mas por acaso não chegou. Mas por acaso fez-me também, é um dos livros que também fez muito pensar e refletir, e acho que de certeza que este vai ser mesmo um livro bom para qualquer um ler. O próximo livro é, digamos, um livro totalmente diferente em relação à sua escrita, Cartas a um Ex-Amor, de Mira Klock. Este também é um dos livros que está no quadro de review literário aqui no canal. Deixo o link na descrição para vocês irem lá ver. Este é um livro que é escrito através de cartas que a protagonista escreveu ao seu ex-namorado, só que nunca os enviou. Apenas cartas que ela escreveu e foi guardando numa caixa dentro do seu armário. E algo que eu gostei mesmo muito é a forma como é que a autora pegou num registro totalmente diferente e pegou aqui neste livro, que acho que eu gostei mesmo muito da forma como a autora escreveu a história, e pude fazer um registro totalmente diferente de como é que a protagonista foi vivendo os próximos tempos, totalmente diferentes daqueles que ela imaginava viver. Por acaso é uma história que por acaso passa-se em Angola, e é, digamos, uma das histórias que mostra assim o lado angolano, e também a história que mostra como é que se vive naquele país. E acho que é um dos livros que por acaso gostei da história, mas estava mesmo muito longe de se tornar um favorito. E o próximo livro, digamos que foi um livro que me deu muitas dúvidas se tornava-se um favorito ou não. Mas eu sabia que ao longo que eu via os livros na minha estante, percebi que por acaso há outros que é muito mais favorito do que este. Eu estou falando do livro Almas Gêmeas, Alan e Irene Brookman, e é, digamos, um dos livros que eu gostei mesmo muito. Também é como o outro livro, está mesmo muito perto de tornar um favorito, mas por acaso não chegou lá. Este é um livro que fala sobre duas crianças, ou duas pessoas, que viveram no orfanato, e como é que a separação dessas duas pessoas mexeu com os próprios autores, e como é que até mesmo
o reencontro surgiu, porque, como se diz aqui na capa, é uma história verídica. Como sendo verídica, a gente pode ver, e eu senti mesmo aquela coisa de, ok, isto é real, eu senti mesmo que é uma história mesmo muito, que mexe mesmo muito, e acho que é de certeza um dos livros que eu recomendo a todos, porque fala sobre algo muito importante, como é os orfanatos, tudo que engloba tudo, e principalmente, como diz aqui na supercapa, o que aconteceu nos orfanatos durante a década de 50. É um assunto muito importante de ser falado, todos deviam pelo menos ter, nem que seja este livro como um exemplo de vida. É claro que pode existir mais livros que falam sobre este tema, mas este de certeza é um bom exemplo, por ser também uma história verídica. O próximo livro também foi um bocadinho controverso em relação ao tema deste vídeo, mas eu decidi trazê-lo mesmo assim porque, apesar de tudo o que aconteceu, é um dos livros, também um dos livros favoritos, quase favorito, que é O Diabo, o Relojoeiro e a Máquina dos Sacrifícios. Este por acaso já tem o vídeo também de review literária aqui no canal, que eu por acaso falo que é uma história que me deixou assim um pouco confusa, mas é uma história que, por exemplo, no geral eu consegui entender, mas assim mais com pormenores foi um bocadinho mais certeza mesmo do efeito, assim mais geral, eu gostei mesmo muito, que eu acho que é algo que podemos ler. Eu gostei por acaso muito da escrita deste autor, está aqui a imagem, eu gostei mesmo muito da sua escrita, tudo que ele colocou aqui neste livro, porque ele por acaso pegou numa figura como é o diabo e transformou totalmente diferente do que aquilo que a gente estava à espera ou daquilo que a gente já leu ao longo do tempo. Dos livros que eu gostei mesmo muito, mas por acaso não virou favorito por causa dessa confusão que eu tive ao lê-lo. O próximo livro é, digamos, um dos livros da minha infância. Eu simplesmente trago este livro aqui por simples fato de que houve outros que ultrapassaram em relação à forma de história e isso tudo, que é o livro O Segredo do Rio, de Miguel Sousa Tavares, que é um dos autores nacionais. Gostei mesmo muito desta história porque é uma das remete à minha infância e eu gostei mesmo muito. E por acaso é um dos que eu gostei, mas que não virou favorito porque houve outros que por acaso ultrapassaram completamente esta história em todos os aspectos. E atualmente este é um dos livros que por acaso tem ilustrações e que também também é um livro recomendado para o Plano Nacional de Leitura, que é algo que, na minha opinião, todos deviam ler. Este livro já está comigo há 14 anos, que eu tive em 2008 e digamos que mesmo com 10 anos era um dos meus livros favoritos, que é um dos livros que eu gosto mesmo muito, mesmo que não seja favorito. O próximo e último livro que eu vos trago aqui é um dos livros que já apareceu no canal, que é o livro Ser Digital. Como vocês podem ver que lá tem muitas marcações, que para além de ser um livro assim mais técnico, referente ao marketing e tudo o que engloba, é um dos livros que por acaso gostei mesmo muito, porque é algo que aprendi, principalmente em relação a marketing, e neste caso a marketing digital, que é mais referente a isso. Eu posso deixar aqui na descrição os links ao link que leva até ao vídeo que eu falei sobre este livro e até vos falei alguns conteúdos que eu li aqui através deste livro. E algo que eu gostei mesmo muito foi a forma como é que estas duas autoras pegaram a algumas pessoas e fizeram entrevistas em relação ao marketing que estas pessoas falam. E é claro que essas pessoas é mais uma questão de, como tem 8 capítulos, é 8 pessoas que elas entrevistarem. Eu gostei mesmo muito de todo o material e acho que para quem quer aprender marketing ou marketing digital é um bom livro exatamente para isso. É um livro que eu gostei mesmo muito, mas como é algo assim mais técnico, leva assim um bocadinho, tem que ter um bocadinho mais de atenção, não foi um favorito. De certeza que é um dos melhores que eu tive em relação a assim mais assim técnico para aprender o próprio conteúdo. Bem, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já sabem que aí em baixo tem os links para os meus livros, também para as minhas redes sociais. Já sabem que se querem mais vídeos destes devem subscrever ao canal
deixarem o vosso like, ativarem as vossas notificações e é claro que eu ficaria muito agradecida se vocês partilharem com os vossos amigos ou familiares que gostam de ler e tudo esse conteúdo, porque acaba por aumentar assim mais a família de leitores. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.